Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse sábado, 24 de setembro. Agora na Espanha, 20 horas e 49 minutos, no Brasil, 15h49 da tarde. Mesmo com toda essa expectativa dos cavaleiros do apocalipse, no sentido de que a BTC esse final de semana iria perder aqui esse fundo de 17.622, um monte de gente shortando, colocando mensagens aqui no canal, eu ouso afirmar que a fadiga do DXY está dando sinais claros. O DXY guarda uma relação movimentacional de inversão com a BTC. Sempre que o DXY ganha uma atração impulsiva, a BTC ganha uma atração corretiva, exatamente como aconteceu nos últimos dias. A gente basicamente estava estressando a aresta superior dessa figura triangular, e o que aconteceu de 15 de agosto a 7 de setembro foi uma corretiva. E num movimento inverso, deixa eu botar aqui no diário para vocês verem, num movimento inverso, né, entre 15 de agosto e 7 de setembro, o DXY ganhou uma atração impulsiva. De 7 de setembro até 13 de setembro, ele corrigiu, e de 7 de setembro a 13 de setembro, a BTC acabou ganhando tração impulsiva. E aí, de 13 de setembro até o presente momento, o DXY explodiu, que é o que está acontecendo agora, chegou a fazer na máxima 113 e alguma coisa, e a BTC, obviamente, corrigiu. E agora a gente está lambendo aqui a base dessa grande cunha triangular, e essa relação movimentacional de inversão entre o DXY e a BTC está muito clara. O DXY agora vai encontrar um ponto de inflexão muito interessante, voltando aqui ao gráfico semanal e fazendo uma viagem no tempo para 2 décadas atrás. Vocês vão perceber, deixa eu botar aqui no DXY, no gráfico mais longo aqui da TradingView. Aqui, ó, se vocês vão perceber que no gráfico semanal a gente está buscando esses cumes aqui pós 11 de setembro de 2001, que obrigou o Federal Reserve a recrudescer muito em termos de aumento na taxa de juros, e acabou levando para esses cumes aqui, ó. A gente está buscando esse setor, a gente já avançou em relação à base desse setor, chegou a fazer um pullbackzinho aqui, a gente corrigiu para dentro do canal de Keltner e rapidamente voamos para esse patamar de 113. Só que agora, gente, a gente vai sentir o peso desses picos aqui andinos, que vão impor agora uma bela volatilidade para o DXY e vai acabar beneficiando diretamente a BTC, que tem guardado uma brutal relação movimentacional de inversão com o DXY. Agora é muito provável que a gente, na esteira desse cansaço do DXY, que subiu demais, está lá enfrentando esses picos brutais que remontam a 2 décadas atrás, que foram as máximas pós 11 de setembro. Então agora a gente provavelmente vai voltar a estressar a base da nuvem de Shimoku no diário aqui de baixo para cima, e também a linha superior dessa grande figura triangular acumulacional. Na extensão a gente vai buscar a aresta superior aqui no patamar de 21.200, 21.300, talvez até romper. Se o DXY realmente emburacar em direção à nuvem de Shimoku aqui no semanal, buscar 103, é bem provável que a BTC rompa e exploda em direção a 30 mil. Vamos ficar com um olho no gato, outro olho no peixe. No gráfico da banda de VWAP mensal, a gente percebe que agora o segundo candle semanal, no gráfico da banda de VWAP mensal, mas os candles são diários, né? Essas bandas aqui que se formaram, elas são mensais, mas os candles são diários. A gente está abrindo o segundo candle aqui no diário, então é bem provável que agora a gente vá buscar a própria VWAP mensal, que está lá um pouquinho acima de 20 mil, e segue o brutal engolfamento da banda de VWAP mensal do mês 9, assim como a do mês 8 e a do mês 7, pela grande banda de VWAP mensal do mês 6 de 22.
protagonizando o mesmo padrão comportamental do grande engolfamento ultimado pela grande banda de VWAP mensal do mês 5 de 21, que engolfou a do mês 6 de 21, a de julho de 21 e acabou desenhando o fundo para levar a BTC em direção ao all-time high. Então, o respeito a esse engolfamento é outro sinal forte de que a gente talvez esteja desenhando o fundo dessa história. São uma série de fenômenos absolutamente excepcionais acontecendo ao mesmo tempo. O DXY testar picos de 2 décadas, a BTC estressar e tentar avançar contra a lower da nossa grande grade curvilínea de expansão logarítmica exponencial, sendo que a gente sabe que ela fez isso pouquíssimas vezes. E agora, com a mudança de postura do Federal Reserve, a gente está repetindo essa brutal excepcionalidade. Raramente a BTC desafia a lower dessa grade. E agora é mais um evento excepcional. O movimento on-chain dentro da blockchain está batendo recordes, o que é incompatível com a manutenção de um bear market por mais tempo. No intraday, a BTC foi didática, todos os sinais fecharam rapidamente. A BTC basicamente lambia a lower, voltava para VWAP, ofertamos mais de 4 sinais hoje e todos fecharam rapidamente. Agora, na seara fática, o criador da Cardano, Charles Hoskinson, nomeia e indica um catalisador, ou seja, um fiel da balança para que deve acontecer para que esse bear market, esse inverno cripto acabe. Segundo ele, uma mega corrida de touros está em vias de ser protagonizada desde que a lei de inovação financeira seja aprovada pelo Congresso norte-americano, assim como o marco legal dos criptoativos. Segundo o Charles Hoskinson, existe uma infinidade de capital institucional esperando um aporte mais agressivo no mundo cripto, tão logo a lei de inovação financeira e o marco legal do mundo cripto seja aprovado, acabando com a insegurança jurídica em torno desse tipo de investimento. E o Satoshi Nakamoto quase deu outro nome à BTC, fazendo uma pesquisa sobre compras e registros de domínio na internet que remontam a agosto de 2008, chegou-se à conclusão que dois domínios que foram registrados logo após a criação da BTC, logo após a mineração do primeiro bloco, o primeiro domínio bitcoin.org foi registrado através de um serviço que era ofertado no Japão e que permitia o registro de domínios anonimamente. O Anonymous Speech permitia esse tipo de compra de forma totalmente anônima e foi ultimado minutos depois da mineração do primeiro bloco da BTC. E logo depois do registro do domínio de bitcoin.org, houve o registro do domínio de netcoin.org. Com base nesses registros, investigadores de dados online estão dando conta de que o Satoshi Nakamoto talvez tenha considerado batizar a mãe de todas as criptos, a Bitcoin, de Netcoin, mas enfim, fica só para registro histórico. E os libaneses recorrem a criptomoedas em meio ao colapso financeiro do país. Para quem não sabe, as instituições financeiras libanesas estão impedindo os saques. Uma mulher tentou suicídio dentro de uma agência agora há poucos dias, porque não conseguia sacar os seus recursos, e agora os criptoativos viraram uma verdadeira febre no Líbano. E a Rússia dá mais um passo para aceitar Bitcoin e criptomoedas no mercado internacional. O Ministério das Relações Financeiras da Rússia e o seu Banco Central concordaram com um projeto de lei que vai permitir o pagamento em Bitcoin e em criptomoedas para quitação de acordos comerciais internacionais. Eu avisei aqui no canal que antes mesmo de começar esse conflito russo-ucraniano, que essa crise geopolítica iria redundar em seríssimos benefícios para o mundo cripto. Não tá dando outra. Agora a Rússia está a um passo de aceitar a quitação de obrigações financeiras transnacionais
em criptoativos. E a Ucrânia acusa a Rússia de promover um referendo dentro das áreas ocupadas, territórios ucranianos ocupados pelos russos, sob a ameaça de metralhadoras. A votação do referendo é realizada sob a boca de metralhadoras, alertam as autoridades ucranianas. Não há qualquer isenção nesse tipo de votação. É muitíssimo provável que o resultado desse referendo seja uma vitória esmagadora do sim, né? Do sim à ocupação. Justamente porque quem está promovendo o referendo e as forças que estão garantindo a segurança desse pleito são forças russas. Ou seja, vamos ver como isso vai se desdobrar, vamos ver como a comunidade internacional vai reagir. É óbvio que o Kremlin vai invocar a autodeterminação dos povos para incorporar esses territórios à Federação Russa. Mas, enfim, esse imbróglio só está começando. É nítido que há indícios de vício nessa consulta popular. Vamos ver como isso vai se desdobrar e se essa crise não vai avançar para novos degraus em termos de gravidade. E a China apresenta oficialmente uma posição sobre a invasão russa, ao território ucraniano na Assembleia Geral da ONU. O Zelensky, o presidente da Ucrânia, está acusando a Rússia de promover uma mera insurreição meramente formal à invasão russa sobre a Ucrânia, dizendo que o mero peticionamento e manifestação formal junto à Assembleia Geral da ONU não isenta a China das graves consequências de continuar importando commodities energéticas da Rússia e basicamente financiando o Kremlin na invasão. Ou seja, segundo essa reportagem, esse posicionamento oficial da China junto à ONU contra a invasão russa ao território ucraniano seria meramente proforme, verdadeiramente para inglês ver. Vamos ver como a comunidade internacional vai reagir não só ao referendo, mas a todo esse imbróglio que está rolando agora em virtude dessa conduta aparentemente contraditória da China, que não deixa de ter relações com o Kremlin, mas ao mesmo tempo apresenta uma petição meramente formal junto à Assembleia Geral das Nações Unidas. Gente, o mundo tá maluco, em vias de sofrer ataques nucleares, e a BTC segue resiliente. Foi lindo de ver na sexta-feira a Nasdaq cair -2 e alguma coisa, e a BTC ali resiliente, segurando ali os 19 mil dólares. Foi uma coisa linda de ver. A gente está vendo o mercado efetivamente virar a chave, reprecificar a Web 2, onde dados e riqueza trafegam de forma aprisionada em ecossistemas como iOS e Android. E a gente está tendo o privilégio de, além de ver morrer a Web 2 e essas big techs de trilhões, que é obra e criação do Fed, a gente tem o privilégio de, além de ver a morte das big techs, ver o nascimento da Web 3 e seus ecossistemas sem fricção. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiz XTZ hoje, que eu tava prometendo. Tá bom? Fiquem com Deus. E amanhã eu tô de volta. Grande abraço, até amanhã.